Capítulo 2, o que é que nós vamos ver aqui? Primeiro, você encontrou no final do capítulo 1 um comentário quanto ao momento em que Noemi e Ruth chegaram em Belém. Você pode abrir, por favor, abra sua Bíblia, deixa aberta aí no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Todo mundo aí? Vamos ler juntos? Leiamos, verso 22. Foi assim... Então, esse comentário fecha esse primeiro ato do conto, dizendo, começou com fome, né, lá no versículo 1, e termina com fartura no versículo 22. Elas que estavam à beira da miséria lá em Moabe, agora elas chegam em Belém e tem pão na casa do pão novamente, né? Vai começar a colheita da cevada, logo depois a do trigo, então elas serão ali supridas. No capítulo 2, nós temos 3 comentários do narrador. Talvez na primeira aula você se lembre que numa narrativa, os comentários do narrador são muito importantes, você deve observá-los. O primeiro está no versículo 1 do capítulo 2. Quem é que pode ficar de pé e ler bem alto, sem o microfone? Vai lá, fica de pé e lê bem alto, para todo mundo ouvir. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Emelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi... Não, isso aí já é o 2. Qual se chamava Boaz? Ouviu aí, Klaus? Então, foi aprovado. Ele ouviu lá. Vamos testar os irmãos um pouco hoje. Esse é um comentário importante. Você fica sabendo o quê? O nome dele, o que mais que você fica sabendo? A família dele. Qual é o parentesco dele com ela? Parente do seu marido. Você não sabe qual é o parentesco. Ele só falou isso para você. Tem mais alguma coisa que ele fala aí, mas a gente vai ver adiante. Há um segundo comentário no versículo 3. Quem é que na parte de trás pode ficar de pé e ler? Ruth 2, 3. Sem microfone. Bora, gente, fica em pé aí. Grita. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Obrigado. Viu só? O que é que você entende aí? O que é que você ouviu aí? Vai lá, é só repetir. A menina foi para o campo. O que mais? Pegar espigas. O que mais? Justamente no campo do Boaz. E como é que é? Meio sem querer, por casualidade, não é? É bom a gente guardar essas coisas. O narrador não comentou por acaso, ele quer que você... Ele tem propósito nisso, né? Por último, o terceiro comentário nesse capítulo diz respeito ao que aconteceu com Ruth e Noemi após aquele primeiro encontro com Boaz. Aí está lá no último versículo, verso 23. Vamos ler todos juntos, verso 23? Estamos no capítulo 2, você sabe disso. Quando for outro capítulo, eu digo capítulo. Quando eu disser só o versículo, aí você sabe que é o capítulo 2. Vamos ler, verso 23, leia. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Então, você tem um comentário sobre o Boaz, logo na apresentação dele. Depois é dito que comenta-se como Ruth foi, onde ela foi, e que por acaso foi, né, pegar espigas. E depois é dito isso. No final desse trabalho todo dela, ela continuou morando com a sogra e ficou trabalhando. Ela levou o trabalho até o final de todo aquele período de colheita, né, em que o trabalho dela era pegar espigas para ela. Tá bom? Os demais, irmãos, as demais informações, elas não são comentários. E como é que você sabe disso? Porque não são comentários do narrador, elas são dadas pelos personagens durante os diálogos. Você tem outras informações, mas não são comentários feitos pelo narrador. São comentários nos diálogos feitos por Ruth, ou por Boaz, ou por Noemi. Entendeu? Essa é a diferença.
No primeiro versículo, não é Boaz que está falando, não é Noemi, não é Ruth. Também quando se diz aonde ela foi catar e como ela foi, não é ela que está falando. Olha, eu vou fazer isso em tal lugar, não é? O último também não é nenhum personagem que está falando. É o narrador que está comentando isso. E se ele está comentando isso, é porque ele quer que você tenha essas informações. Você pode não saber num primeiro momento o propósito dele, mas você sabe que ele julgou importante que essa informação esteja ali. Parênteses, por favor. Quando eu estou falando assim, eu estou tratando o livro como literatura. Muito obrigado. E também, a nossa percepção é sempre teológica, não é? Então, por favor, o Espírito Santo inspirou o narrador, o autor, conduziu o narrador em tudo isso. Eu não preciso ficar falando isso o tempo todo para você, ter isso na cabeça, preciso? E o pastor está dizendo que foi o sujeito lá que resolveu colocar isso. Não, foi o Espírito Santo, irmão. Nós não precisamos... isso é o pano de fundo. Mantenha isso por trás, o tempo todo, em qualquer livro da Bíblia. Tá bom? Então, quando a gente está tratando assim, eu quero que os irmãos aprendam esse vocabulário, eu quero que os irmãos aprendam a lidar com uma narrativa também, entendeu? Olha, o narrador fez um comentário aqui. Ele quer que a gente saiba alguma coisa, ele quer que a gente tenha alguma coisa na mente. Mesmo que agora eu não saiba exatamente o que fazer com aquela informação, daqui a pouco eu vou saber. Entendeu? Então é isso. As demais informações, portanto, são dadas pelos diálogos. E há 5 diálogos nesse capítulo. Quem leu o capítulo 2? Oh, que bom, já aumentou. Tem ainda uns incrédulos e hereges que poderão passar um tempo no purgatório, viu? Então lá, dá uma olhada assim, vamos ver se você consegue chegar lá. Qual é o primeiro diálogo? A primeira conversa. Quem é que está conversando? Ruth e Noemi. Qual é o segundo diálogo? Boaz com quem? Com os empregados dele, os servos dele. Muito bem. O terceiro diálogo? Boaz com Ruth. Muito bem. E o quarto? Hã? Boaz com seus servos, de novo. É Boaz falando com seus servos de novo. E o último, o quinto? Então perceba, o primeiro é igual ao quinto. Você tem Ruth e Noemi e fecha com Ruth e Noemi. O segundo é igual ao quarto. Você tem Boaz com seus empregados e você tem Boaz com seus empregados. E no meio ali dessa moldura, qual é o que você tem? Boaz com Ruth. O que ele quer fazer com isso? Imagina um quadro. Para onde a sua atenção vai? Para o centro. Sua atenção vai para aquele ponto que está emoldurado pelo diálogo Ruth e Noemi, Ruth e Noemi. Boaz e empregados, Boaz e empregados. E ali no meio, um está sozinho, um que não tem igual, não tem equivalente, que é justamente dos personagens para os quais ele quer chamar a sua atenção principal nesse momento. É por isso que às vezes você não sabe, mas quando você termina de ler esse capítulo, você já fica cheio de, né? O que vai acontecer agora, gente? Que conversa foi essa e tal? Olha só, o que houve lá? Você está preso pelo narrador, por uma habilidade técnica, que obviamente o Espírito Santo usou, você está preso à ideia central, àquilo que você quer mostrar. Né? É isso que você quer fazer ali. Então tenham isso, porque isso acontece muitas vezes. Né? Isso tem nome técnico, mas eu nem vou falar para vocês, não. Quando uma coisa é assim, tipo A, B, C, B', A'. Entendeu? Deu para entender isso? Não deu nada, tá olhando com essa cara aí. Chama-se quiasmo. Tá? Quando você emoldura a coisa assim. Você começa e termina da mesma forma, basicamente, como está aqui. Entendeu? E aí no meio também elas são equidistantes. E no meio tem alguma coisa ali que geralmente, nem sempre, às vezes ela se repete, mas geralmente ela está isolada ali. Tá? Você nota que a ênfase, então, recai sobre isso aí. E vale a pena a gente manter na mente, quando você vê isso, aquelas 3 características da narrativa bíblica histórica, né? Ou da narrativa histórica bíblica. Ela tem natureza, ela tem propósito e ela tem eficácia. Vamos falar essas 3 palavras? Olhe para o seu irmão e diga: natureza. Ela tem propósito e ela tem
Ok. Nós sabemos a natureza da narrativa, ela está contando uma história real. Essa é a sua natureza. Não está contando um conto qualquer, uma parábola qualquer, como se fosse inventado. É a forma de um conto, mas a história é real. São pessoas reais que realmente existiram e que tiveram que lidar com situações ali, né? E você sabe disso, que necessidades, decisões, frustrações, o que quer que aconteça, se deram na vida real por causa da natureza da narrativa histórica bíblica, que quer contar um fato, né? Porque a gente conhece o propósito, que é narrar, o propósito, a natureza é contar uma história real. O propósito da narrativa histórica bíblica, qual é o propósito? Levar você a quem? A Deus, a Cristo, pode ser o que for. E mais, quer levar você em submissão a Cristo. É esse o propósito. A história não está aqui só para você ficar encantada ou encantado com ela, embora ela encante, de fato. Mas o propósito final é que você fique encantado com Deus, com o que Deus faz na história da redenção. Esse é o grande propósito, né? E, como a gente conhece esse propósito, você procura Deus no capítulo. E onde é que ele está no capítulo? Explicitamente. Versículo 4. Quem pode ler rapidamente? Vai ganhar nada, mas vai ajudar a beça. Tem que ficar alto, tem que levantar e falar alto. Vai lá, versículo 4. Quem vai? Vai? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Todo mundo ouviu? Não, só para checar, né? Assim. Obrigado, Fábio. Tá aí, o Senhor explicitamente, versículo 12. Quem vai? Quem foi? O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, e que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O Senhor foi citado 2 vezes no primeiro e o Senhor foi citado 2 vezes no segundo. Você viu? Foi citado diretamente. Versículo 20. Ih, está demorando, gente. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Você descobriu Deus aí, não é? Nesses 3 versículos. Não precisa ficar constrangido ninguém, não, gente. Se a gente se lembra dos desafios para a interpretação, um desafio para interpretar bem um conto é que, às vezes, o propósito do narrador fica meio oculto. Fica meio oculto, ele não está explícito. Aqui você viu explicitamente o nome do Senhor, mas o Senhor poderia estar em outros textos também, ou em outros assuntos aqui nesse capítulo. Você se lembra de alguma coisa e você pode dizer, Deus aqui por trás disso? A casualidade chama a atenção da gente porque você conhece quem é Deus e o que ele está fazendo. O que mais? Tem eventos ali que você fala, olha, quem inventou isso foi Deus. Isso não foi ideia dos homens, não. A lei? Ele estava apenas cumprindo a lei da respiga, como chama, não é? Sim. O que mais? A lei do resgatador, que está lá. Isso não foi invenção de Boaz, nem de Noemi. Quem foi que criou isso? Onde é que está isso escrito? Na lei de Moisés, está lá na lei. E mais uma só. É que essa está tão espalhada que você é mais difícil, mas ela vem da lei também. É o modo como se trata o estrangeiro, a viúva. Está lá na lei. Isso não existia em Moabe. Em Moabe, Noemi e Ruth iam penar, mesmo Ruth sendo de lá. Noemi, então, coitada. Mas em Israel, não. Em Israel tem lei. Em Israel tem lei para viúva.
tem lei para o pobre, tem lei para o estrangeiro, entendeu? Tem lei para isso, tem lei para o órfão. Esse é o quarteto, a gente chama em teologia o quarteto do cuidado de Deus, entendeu? A viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro. Tem lei, que lei? A lei de Moisés. É por isso que se um estrangeiro chegasse lá, aquilo está em Deuteronômio 4, ia se cumprir. Certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Olha só, aqui eles não passam necessidade assim. Quando o povo cumpre a lei, não há necessidade para as viúvas, como você viu que não houve para Ruth e para a sua sogra, não é? Então Deus está ali. Posto isso, a gente deve observar, né, que a palavra casualidade do versículo 3 ficaria completamente fora de contexto se você não considerasse a ação divina ali. Então, quando ele coloca lá casualidade, você já fica assim, pera lá, não. Tá, essa palavra está fora, né? Não, essa palavra que ancora você, essa palavra que traz você para ali, que chama a sua atenção, casualidade. Ele não precisava ter falado isso. Por que ele fala? Porque é uma narrativa bem construída para chamar a sua atenção, que não houve casualidade nenhuma de fato, não é? Quando, quanto à eficácia, nós falamos da natureza do propósito, agora vamos voltar à eficácia da narrativa histórica bíblica. Se bem que já ficou claro aqui, não é a eficácia? A moldura que coloca aquela coisa lá no meio, o diálogo entre Boaz e Ruth em destaque, a casualidade que chama a sua atenção para aquilo ali, não é? Mas nota, quando no versículo 1 Boaz é apresentado, o narrador ele livra a história, tanto a história como o leitor, de interrupções nos fluxos do diálogo mais tarde. O breve comentário no final do versículo 3 funciona mais como um lembrete, não como uma interrupção à narrativa, quando ele diz parente de Elimeleque. Lê o versículo 3 aí, Mateus. Mateus aqui. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Pronto, ele já te disse isso anteriormente, ele pode apenas jogar um lembrete e seguir com a narrativa sem fazer toda aquela apresentação. Na verdade, o versículo 1 já pega você assim meio de supetão, não é? Porque você terminou de ver, elas chegaram na época lá do início da colheita da cevada. E aí o que você lê? Noemi tinha um parente de seu marido? Esse comentário já dá uma freada em você. E aí você já fica apresentado a um dos personagens importantes, que é Boaz, não é? Você não precisa mais ficar fazendo apresentação, um lembrete é suficiente e o fluxo vai fluindo muito bem na narrativa. Você vai ficando preso, você vai... Até o preguiçoso vai com mais facilidade num livro como esse. Não é? Bem diferente, por exemplo, das genealogias, né? Que você fica tropeçando lá e pensando, eu preciso ler mesmo isso? Precisa, tem propósito ali. Nada na palavra de Deus foi colocado lá por acaso. Quando ele usa a palavra casualidade, no contexto do povo da aliança, você sabe que ela não está ali por acaso, como nós já vimos. Não é por casualidade que casualidade está ali no versículo 3. Né? A maioria dos que são positiva e beneficamente afetados por uma obra de arte, seja uma música, seja um filme, não percebe, às vezes, o que está acontecendo e por que você gosta daquilo. Você leva um tempo. Você tem que fazer explorar essas coisas, porque leva um tempo para você fazer isso. A melhor trilha sonora de filme é aquela que você não percebe ela, mas depois ela não sai da sua cabeça. E depois ela lembra para você logo o negócio todinho. Entendeu? Mas durante o filme, ela não está te chamando bem a atenção, você sente que ela está ali, indelevelmente ela está ali, mas você está sendo levado para o filme. Né? É como o humor ou a ilustração numa pregação. Se isso ocupar o lugar central, você é um mau pregador. Você pode estar fazendo todo mundo rir o tempo todo. Está fazendo gracinha o tempo todo para dizer que você é um bom comunicador. Você não está comunicando o que você deve, não está comunicando a palavra de Deus.
Mas quando essas coisas ficam ali meio que ocultas assim, só quando você volta é que você percebe, foi assim que ele me pegou nesse texto e me prendeu. Entendeu? Se eu começar a fazer pelo menos os mais velhos vão saber do que eu estou falando, né? E hoje é difícil você achar uma boa música, uma boa trilha sonora nos filmes. No caso de livros, e principalmente de contos, por definições são coisas curtas, os contos, não é? E são ágeis, são detalhes como esse aí, esses que nós vimos que prendem a sua atenção, mesmo do leitor mais preguiçoso, como eu disse. Além disso, obviamente, eles realçam a cena, o diálogo, eles dão credibilidade às pessoas. Você acredita que essas pessoas são de verdade, entendeu? E no espaço curto, gente, isso é genial. O capítulo 2 é pequeno, tem 22 versículos. E você já se identifica ainda mais com os personagens. Se você já vinha se identificando com aquela garota estrangeira, agora você se identifica também com esse homem que é forte e que é generoso. Porque é isso que Boaz é e que você percebe ali, né? Já que a gente terminou essa fase de observação geral, a gente consegue, estando mais envolvidos na trama, seguir, né, para uma interpretação e depois buscar a aplicação. Não foi isso que você aprendeu? Você observa, você interpreta, você aplica. Não é isso? Como é que é? Vamos tentar de novo? Observação, interpretação, aplicação. É sempre isso que você vai fazer. Você não está lendo a Bíblia apenas para dizer que leu. No final, isso tem que ser benefício para a sua vida cristã. E não pode ser moralismo. Moralismo é se você trata só como literatura. Quando você trata como teologia, você não está ligado só, essa moça é trabalhadora, né? Essa moça, ela tem expediente, ela é proativa. Gente, nós devemos ser como Ruth. Você morreu no meio do caminho, você perdeu o principal do que está acontecendo ali. Nós não queremos ser. Certamente ele é um bom exemplo. Certamente todo homem deveria ser como o Boaz que a gente está encontrando aqui, não é? Ele é um homem forte, ele é um homem respeitado, ele é um homem que sabe o que está acontecendo ao redor dele, ele é um homem generoso também. E como a gente vai ver, ele é um homem que, por ter Deus como referencial, o que é bom chama a atenção dele. O que é bom chama a sua atenção. Mas se você parou aí, você apenas tem uma mensagem moralista. Muito bonito e tal, legal, mas para um crente não. Um crente quer mais do que isso. Hoje, então, nós seguimos no capítulo 2, nós temos uma garota, novamente, mas uma garota no campo. A garota não é mais estrangeira, ela está lá no campo. Ela ainda é a moabita, ela vai ser apresentada sempre como a moabita. Esse negócio de dizer a moabita, a moabita, a moabita toda hora, nós já sabemos por que isso está ali. Então, olha o que Deus está fazendo na vida de alguém que pertence a um povo que deveria ter ficado fora da aliança completamente. Meus irmãos, a generosidade de Boaz é derivada da generosidade do Deus de Boaz. Você vai se tornando cada vez mais parecido com aquele Deus a quem você adora. É por isso que a gente é tão insistente em construir uma imagem de Cristo diante da igreja, nas pregações e no ensino, que seja clara, para que você, meu irmão, minha irmã, se assemelhe cada vez mais a Cristo. Nós servimos de modelos uns para os outros, mas o alvo final é sempre Deus. É sempre ficar semelhante a Ele, ser semelhante a Ele. Ser semelhante a Deus, o veículo para isso é aquele que é a imagem do Deus invisível, Cristo, seu Filho. É isso que a gente quer sempre, né? Então, agora nós temos uma garota no campo, nós temos uma mulher previdente, nós temos um homem que é, eu já falei aqui, forte e generoso, e nós temos um Deus misericordioso. Esse é o nosso quarteto dessa manhã. Uma garota no campo. Estrangeira? Sim, ainda é, mas não tanto assim. Você vai vendo isso à medida que o texto vai, né, seguindo. Que observações a gente pode fazer, então, a respeito de Ruth, essa garota que agora está no campo?
né? Ainda uma estrangeira, ainda a moabita, né? Como ela é chamada mais de uma vez no capítulo. No versículo 2, o versículo 2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. O que você pode comentar a respeito de Ruth aqui? Tem iniciativa. O que mais? É corajosa também, já que ela é a moabita, né? Está no meio de um outro povo. Ela, sim, mas eu prefiro dizer que ela continua leal àquele hesed. Lembra dessa palavrinha? Um amor leal, ela está ligada à sogra dela e o que ela disse. Uhum. Exatamente. Isso é uma coisa muito boa, mas por que ela não se prende ao passado dela? Ela está começando a entender como funciona a lei, ela sabe para onde ela pode ir, mas por que ela está fazendo isso? Por que ela não se prende ao passado dela? Você tem que voltar no capítulo 1. Exatamente. Porque ela tem uma aliança agora. Irmãos, a aliança é que faz diferença. Na vida cristã, na igreja, no casamento, a aliança faz diferença. Sentimentos não vão te ajudar. Sentimentos vão fazer você chegar num culto, ouvir uma boa pregação e dizer assim, foi legal o culto. Quando você talvez devesse sair arrasado pela confrontação do pecado apresentado. A aliança faz isso. Sentimentos podem fazer com que você diga, eu não amo mais minha esposa, acho melhor procurar outro. Isso aqui é hipocrisia, né? Ficar casado quando já não existe mais sentimento e tal. E quanta gente vai atrás desse negócio? A aliança trabalha de outra forma. A aliança faz aquilo lá. A aliança liberta você de amarras do passado. A aliança feita na cruz é a mais poderosa aliança existente na vida de qualquer pessoa. Aquilo modifica toda a sua vida, toda a sua percepção. Se a aliança de Ruth, dentro da antiga aliança, né, ela ainda começando a entender as coisas, faz com que ela agora não, agora é aqui, esse é o meu povo, esse é o meu Deus, essa é a minha casa, então agora eu vou. Já larguei aquilo já ficou. Não é que ela esqueceu, pelo contrário. O que aconteceu antes é motivo de mais louvor agora. A gente não apaga simplesmente o passado, a gente relê o passado com lentes diferentes, as lentes da aliança. O nosso tempo não é muito assim, né? O que você já falou aí, o que vocês já falaram, ela trabalha com diligência, versículos 6 e 7. Boaz pergunta de quem é aquela moça, e o servo responde, essa moabita aí que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las como entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então, à medida que você vai lendo o texto sobre essa garota no campo, você vai vendo que ela não está lá de brincadeira, não. Ela está séria no que ela está fazendo. Entendeu? As irmãs que ficam em casa, né? Eu não vou trabalhar, eu vou criar meus filhos. Crie seus filhos. Não perca tempo, porque é muito fácil perder tempo em casa se você não tem. Né? Você tem o trabalho, tem lá que bater um cartão, tem um chefe lá para te cobrar, tem uma empresa que não vai te pagar se você não comparecer. E quando você fica por você mesmo? É o caso de pastores que têm tempo integral. Ninguém está controlando o tempo deles. Desperdiçar o tempo deles é a coisa mais simples, mais fácil de acontecer. Ruth não estava fazendo isso, não. Ela estava ligada lá no pacto que ela fez. E eu vou pegar espigas, então é isso que eu vou fazer. Parou um pouquinho, tomou uma água, ficou na sombra e agora vão de novo. Como a gente vai ver, quem mais fez ela perder tempo depois foi o próprio Boaz. A gente diria por uma boa causa, né? Mas ela foi... a diligência dela. Os versos 17 e 18, alguém pode ler aí para mim? Rapidamente? Obrigado. Já está lendo? E assim Ruth esteve apanhando
Bem alto, tá lá, não estão te ouvindo lá não. Vira para o lado. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, que foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Muito obrigado. Todos os comentaristas são unânimes, embora divirjam quanto à quantidade, mas são unânimes em dizer que o que ela fez ali foi um trabalho que poucos homens fariam. Note, ela não está fazendo a colheita como os empregados de Boaz estão. Ela está pegando espigas que caem. Ela vai pegando. Depois disso, ela tem que bater aquilo, geralmente com um martelete ou com um instrumento assim meio curvo, em que fica batendo e batendo para soltar a semente da palha, da casca, né? Ou seja, ela pega uma quantidade, quando ela bate, a quantidade faz igual camarão depois que você limpa. Né? Aquele 1,5 kg vira lá 800 gramas. Então, está lá. É isso que vai acontecendo. Então, ela fez muito. A menor quantidade que eu encontrei foram 13 quilos. Mas você produzir 13 quilos do cereal, tem que trabalhar muito. Ela trabalhou muito. Ela trabalhou muito. Por ter cumprido a lei, ela recebe graça? Eu diria que, por ter recebido graça, ela começa a se beneficiar da lei. E, novamente, se você faz o que Deus quer, você vai sendo cada vez mais abençoado pelo Senhor. Sim, isso é verdade. Mas o início é sempre a graça de Deus. A graça já está agindo no coração dela quando ela resolve ficar com a sogra dela. E ela trabalha muito. Veja bem, ela está trabalhando. A lei de Israel não era uma beleza, gente? Não tem socialismo ali, não. Não. O pobre, ele é dignificado porque, embora ele receba a generosidade, é ele que está trabalhando. É ela que está lá e pode chegar, isso aqui fui eu que fiz. Não, você pode pegar, mas ninguém vai pegar isso e levar na sua casa. Você pode pegar as espigas, mas você tem que fazer esse trabalho aí se você quiser alguma coisa. E ela trabalhou, ela meteu a cara. Então, o pobre, a viúva, no caso dela, ela era pobre, ela era viúva. Né? Eram as duas coisas. E era estrangeira também. Então, vê, tinha ficado órfã, mas eu não posso dizer que ela é órfã, porque ela foi com Noemi como agora sendo sua mãe, né? Mais que uma nora. Então, uma pessoa nessa condição não é olhada pelos outros como uma pessoa que está lá embaixo, entendeu? Não, é uma pessoa trabalhadora. É uma pessoa trabalhadora. Essa pessoa trabalha. Olha o que ela produziu, olha o que ela fez. Não, ela não tem condições de ter o campo dela, ela não tem condições de ter os empregados dela, mas ela trabalha, ela trabalhou. Ela não está só recebendo, não, de lá, me dá aqui, cadê o governo de Israel, quem é o juiz da vez aí? Não. Vai trabalhar que você vai ter. Essa é a lei bíblica, esse é o bom senso, é o óbvio, porque foi assim que Deus criou, desde lá de Gênesis. Né? Ela conhece a posição dela, versos 10 e 13, aqui eu vou adiantar um pouco, senão a gente não vai conseguir. No verso 10 e 13, ela pergunta, por que você está falando assim comigo, com a sua serva? Não é assim? Lembra disso? Se você leu o capítulo, você lembra. Se você não leu, você vai ficar aí pagando penitência. Né? Por que o senhor está falando? Eu nem sou como uma serva, como uma das suas servas. Por que está sendo tão generoso comigo? E ela põe o rosto em terra. Está vendo? Isso aí não é porque as mulheres têm que colocar o rosto em terra diante dos maridos, não, tá? Pensa que está ensinando nada, não. O que foi, Jonas? Você está fazendo assim? Cadê a Mariana? Não está aqui, não, né? Não, é porque Mariana não está aqui. Então, ela conhece a posição dela. Ela tem boa fama. No versículo 11, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e terra, onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. A fama dela precedeu. O que essa menina veio fazer aqui? Ela largou tudo. Não falaram ela veio junto, não. Eles sabem o que ela fez. De alguma forma, Noemi contou aquilo. Né?
e ficaram sabendo, gente, ela veio com a sogra dela. Ela não deixou a viúva mais velha sozinha. Ela, sendo viúva e sendo estrangeira, veio junto. Então, quando o Boaz fala com ela, ela já tem essa fama aí. E ela continua leal. Ela pergunta à sogra dela, ela dá relatório para a sogra dela. Você viu isso ao longo do capítulo, né? Ela diz, olha, eu fui em tal lugar, o homem era esse, ele fez isso, fez aquilo, ele mandou trazer isso também, entendeu? Ele disse que eu posso ficar sempre lá nesse campo. Então, ela toma iniciativa, ela é diligente, ela conhece a posição dela, ela tem uma boa fama e ela continua leal. Essa é a garota no campo. A mulher previdente. Essa mulher previdente, ela apoia a nora dela, né, em algo que é bom e necessário. Nós já lemos aí o versículo 2. Ruth, a moabita, fala para sua sogra, eu vou fazer isso e aquilo. O que ela diz? Vai, filha minha, vai lá. Tem que ser feito mesmo. Vai lá. Ela está apoiando. Ela não está dizendo, olha, é perigoso e tal. Ela vai tomar cuidado com isso, mas ela não impede de fazer isso. Ela sabe que elas precisam disso. Ela acompanha os acontecimentos. A primeira parte do versículo 19, acompanha aí comigo. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Porque ela viu, Ruth chegou com aquele monte de negócio, né? Comida, inclusive, que tinha sobrado, porque Boaz tinha dado muita comida para ela. Noemi está acompanhando isso. Onde foi? Quem foi esse? Falou, que bom, que legal, chega aí, vamos lá, vamos comer, vamos aproveitar e vamos comer. Não, ela quer saber o que está acontecendo. Ela é grata. A segunda parte do versículo 19. Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Existe gratidão no coração dessa mulher previdente. Ela está vendo as coisas acontecerem, que ela sabe que tem que acontecer, incentivou a nora, está tomando conta da situação. E quando ela vê aquilo acontecer, ela é grata. Ela faz uma declaração de bênção sobre outra pessoa. Você já fez isso? Eu faço isso muitas vezes. Senhor, abençoe aquela pessoa. Porque bendito, essa expressão que a gente não usa muito, ela significa isso. Seja abençoada essa pessoa. É isso que ela está dizendo. Entendeu? Você já fez isso? Ela vê tanto possibilidade quanto perigo. Versículo 20. Na segunda parte. Na segunda parte do verso 20, ela diz o seguinte, e Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos resgatadores. Pois que Ruth falou para ela o nome, é Boaz e tal, o nome dele é Boaz. Esse homem é um parente chegado e um dos resgatadores. Você não sabia disso até agora. Você sabia quem era Boaz. Agora você sabe que ele é um resgatador também. Mas ela também está atenta aos perigos. Versículo 22. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Os campos, irmãos, eles não eram assim cercados. Geralmente você tinha um campo e ele era dividido por marcos de pedra que eram colocados. Facilmente, uma pessoa que está pegando espigas, um pobre, uma viúva, um estrangeiro, passa de um para o outro, sem nem perceber. Entendeu? Então era assim, tem aquela área toda lá, é ali que se planta, mas essa parte aqui é de Boaz, aquela parte ali é de outro, essa parte aqui é de outro. O que Boaz falou para ela foi, você fica com as minhas servas aqui, com os meus servos, nessa área aqui. Não vai para outro lugar. Fica aqui, trabalha até o final, tem muito trabalho para fazer, fica aí. E Ruth e Noemi falam a mesma coisa para ela. É melhor, fica com ele é nosso parente. Ele é um dos resgatadores. E realmente pode ser perigoso. Outra pessoa pode não ter esse apego à lei. Pode não ter Deus como referencial, como Boaz tem. E a gente vai ver isso agora. Então, essa mulher previdente, ela vê tanto possibilidades como perigos. Você consegue ver isso no texto? Então, um homem forte, corajoso e generoso. É Boaz agora, né? Não, esquecemos aquele homem desobediente, perdido. Encontramos agora um homem que é forte e que também é generoso. E coisa bonita é quando um homem é as duas coisas. Ele não precisa ficar berrando nem gritando para mostrar que é forte. Ele faz isso nas atitudes dele.
E, além disso, ele é generoso. Generoso. Tem prazer em dividir o que tem. Tem prazer em ver o bem acontecer a outra pessoa. Ele não é um homem qualquer. Versículo 1. O versículo 1 tem um caso de tradução aqui. Deixa eu ler para você. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens. Essa expressão é uma expressão que ela é muito rica. Aí se traduz um sujeito rico, dono de muitos bens, mas não é só isso. Veja, ela é usada também, a mesma expressão hebraica é usada no capítulo 3, versículo 11. E no versículo 11, o que você tem? E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Isso é Boaz falando com Ruth. Porque todo povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. É a mesma expressão usada para definir Boaz. Então, fala-se de um homem muita riqueza, porque atrelava-se a riqueza ao trabalho dele, à seriedade dele, à integridade dele. Mas a expressão ela é muito mais rica. Ele é um homem virtuoso. E ela tem, quando aplicada a homens, algo assim que poderia ser traduzido como, ele é um, vai ficar esquisito em português, ele é um homem masculino. O que significa que ele é um cara sério, que ele administra bem o que ele tem, que ele está atento ao que acontece. E no caso do povo da aliança, significa que ele é temente a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento é chamado de o justo. Então é uma palavrinha meio complexa para a gente definir, e muitas vezes ela é definida assim. Ele tem riquezas, ele tem muitos bens. Não é? O referencial dele é Deus. Quem pode reler o versículo 4, por favor? Isso não é um cumprimento para falar por falar. Entendeu? É a primeira coisa que ele fala para os trabalhadores dele, que o Senhor esteja com vocês. Fazer a ceifa é um trabalho perigoso também. Entendeu? Você lida com instrumentos cortantes, você está no sol o tempo todo ou na chuva, você está ali trabalhando. E a resposta dada a ele também reflete o caráter dele. O pessoal não fala, e aí, que bom que você chegou, chefe. Não, o Senhor, e ele usa o nome da aliança. Ele não está falando Elohim, ele está falando Yahvé. O Senhor esteja com você. Esse é o referencial. Você pode ficar assim, mas será que não é mesmo um cumprimento? Por todo o resto do que você vai vendo ele falar, você confirma, não, aquilo ali não é um cumprimento só, não. Ele não está só cumprimentando as pessoas, cumprimentando os seus funcionários, não. O referencial dele é esse. E você o vê expressando isso em tudo mais que ele faz. Né? Ele sabe o que acontece sob sua supervisão. Versículo 5. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? Ele chegou lá e viu, tem alguém aqui que não estou acostumado aqui. Tá, você pode querer olhar mais romanticamente, né? Ele chegou lá, viu aquela gata lá pegando, né? Eu não sei se Ruth era exatamente aquela gata trabalhando suada ali, né? Talvez empoeirada por tudo ao redor ali. O mais correto é que ele notou que tem alguém que não é. Quem é essa pessoa que está aqui? De quem é essa moça? Como é que ela está sozinha aqui assim? E aí contam para ele quem ela é. Homens deviam estar sempre atentos ao que está acontecendo ao redor deles. Eles não precisam ficar falando o tempo todo, mas eles têm que estar atentos ali. Né? Nós fomos colocados aqui para supervisão. A própria ideia do pastorado como episcopo, como bispo, ou seja, supervisor, vem do fato de que Deus criou homens e quer que os homens estejam atentos às coisas que acontecem como cabeças da sua casa. Não é uma questão de status, é uma questão de tarefa e de capacitação dada por Deus. Isso não é fácil de fazer, por isso que muito homem se omite. Porque chega um ponto que fica difícil. Principalmente quando mulheres têm dificuldade de reconhecer o que seus homens estão fazendo, sejam eles os pais ou os maridos. E acreditem, irmãs, homens precisam de reconhecimento.
Você não precisa exagerar, você não precisa fingir, né? Mas principalmente os homens que cumprem seus papéis. É bom uma palavra de reconhecimento de vez em quando. Por ter Deus como referência, eu já disse isso, ele é atraído para o que é bom. Quem pode ler o versículo 8 e depois alguém para ler o versículo 11? Uma pessoa 8, outra 11. Pode ler, vai. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Isso. 11. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Boaz está atento ao que é bom. Você tem Deus como referência, é isso que vai atrair sua atenção. Maiormente. A coisa que é boa, aquilo que tem virtude, aquilo que é verdadeiro, não é? Aquilo onde você vê bondade. Você é atraído para isso porque o seu referencial é verdadeiro, é bondoso e é bonito. Então você é atraído para essas coisas. Consequentemente, você também rejeita aquilo que é o contrário dessas coisas todas. Você tende a se afastar e a tomar cuidado com essas coisas. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é atraído para as coisas que Jesus aprova. Mais você se distancia das coisas que Jesus reprova. Finalmente, ele é generoso. Os versos 14 e 15. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Bom, aqui ele já está indo um pouco além, né? Já aqui ele não precisava fazer isso. Ela está sendo bem atendida, ela está sendo bem cuidada. Ele já disse para ela que, olha, nenhum dos meus empregados vai atrapalhar você, você fica à vontade aí. Mas aí ele começa a se interessar um pouco mais por ela. É bom, ele tem uma iniciativa que é apropriada, uma iniciativa que é correta, uma iniciativa que respeita todos os protocolos de relacionamento que ele precisa ter com ela. Ele está ali em público, ele está com ela, mas ele chama. E também lembra, ela é a filha de uma parenta dele. Ele não está lidando realmente com uma estranha totalmente. Ele já disse, eu sei o que você fez com a sua sogra, que é minha parenta. E você não trata bem sempre alguém que chega, olha, esse aqui é sobrinho de fulano e tal, a não ser que o fulano não mereça, né? Mas às vezes o sobrinho do fulano merece, mesmo o fulano não merecendo. E no caso aqui nem era essa situação, né? Venha para cá, coma do pão. Eu estou lendo o verso 14. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Então, ele deu bastante grão tostado, que era como pão. Você usava pão e também usava grão tostado. A Bíblia no Antigo Testamento isso aparece muitas vezes. Tá? Era comum o grão tostado e tal. Ela estava sentada, mas sentou com os ceifeiros. Não pense que ele botou ela do ladinho dele, não. Ainda não é a hora. Tá? O capítulo 3 tem muita coisa para a gente ainda. Mas, por enquanto, o que está acontecendo ali é que ele está aproximando. Talvez pelo cuidado com a parenta, né, Noemi, mas, como a gente vê o desenrolar o restante, a gente já pode ver ali também algum interesse. E ele é generoso com ela, então. Quando se levantou para ir apanhar espigas, ele deu mais ordens. Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair. Não, o cara tem estratégia para conquistar, não é? Não vai ficar contando aquelas piadinhas aí. Não é? Não, ele tem uma boa estratégia. Poxa, cara, tem que investir no relacionamento, né? E ele está fazendo isso de forma apropriada. E está sendo generoso também com a sua sogra. Para terminar, irmãos, nós temos um Deus misericordioso. Onde Deus aparece nesse capítulo? Vai lá, fala aí, sem olhar. O capítulo está na sua cabeça, não está? Tem um homem chamado Boaz, ele é parente de Elimeleque. Ele é um homem poderoso, rico, de personalidade, de valor. Ruth disse para sua sogra, deixa-me ir pegar espigas. Vai, minha filha, vai lá. Ela foi, por acaso, caiu justamente no campo daquele camarada e começou a trabalhar. Ele chegou lá, né, vindo da cidade, e disse, Pai, seja com vocês, Pai do Senhor, irmão, e tal. Quem é essa garota aí? Essa garota é a Ruth, é moabita e tal, que veio com a sogra, né, com Noemi. E ela está trabalhando aí pra caramba e tal, assim. E, querida, e você?
que você está trabalhando aí, fica aqui e assim, mas por que você está me tratando assim? Eu já ouvi o que falou de você, o que falaram de você, o que você fez com a sua sogra, como você deixou seus deuses, sua terra e tudo, e veio se esconder debaixo da asa de um Deus que você nem conhecia ainda. E que o Senhor te abençoe, e também abençoa ela. O Senhor te abençoe por causa do que você fez. O Senhor está sendo muito generoso comigo. Ok, tá. Ela trabalha, tem um intervalo que não diz direito entre o verso 13 e o verso 14. Está lá, não tem? Ele diz, vem cá, senta aqui, pega, molha aqui nesse vinho, que é mais um vinagre, um tipo, mas a mistura daquilo ali, do que ele estava falando, segundo os relatos, ficava bastante gostosa, como dar um troço no molho para comer. Ela ficou, comeu um tempo ali, daqui a pouco ela foi trabalhar. Quando ela foi trabalhar, não, peraí, leva mais isso aqui, fica com isso aqui também. E aí virou para o pessoal, olha, ninguém perturba ela, deixa ela colher, deixa cair alguma coisa a mais para ela também. Tá? Até se ela for metendo a mão no lugar, pode deixar e tal. Aí pronto, acaba aí, Ruth trabalhou, aí ela vai, bate, nossa, aquela quantidade toda, que ela pega, põe provavelmente no chale dela, né? Pega lá e leva, quando ela chega lá, nossa, o que é isso aí, gente? Quem foi esse cara? Tão generoso assim. Aí ela conta tudo para a sogra dela, e fala, o nome dele é Boaz. Bendito seja o Senhor, que não deixou de ser misericordioso, nem com os vivos, nem com os mortos. Esse homem, ele é um parente chegado, e ele é um resgatador. E aí, ela fica ali, até o final da colheita, morando com a sua sogra, e agora você sabe, tem sustento garantido. Está lá o sustento garantido. Onde você vê Deus nesse capítulo? Onde ele aparece? Tudo. O tempo todo Deus está agindo ali, como já vimos na lei, no cuidado, no modo de você tratar o estrangeiro. Como é que ele mostra misericórdia? Na lei. A lei que o pessoal diz que é lei, não, a lei é misericórdia, é Deus sendo misericordioso. A quem que ele mostrou misericórdia ali? Para a gente terminar. Ruth, Noemi e Boaz, que está ganhando aí uma senhora esposa, né? Estava de olho nela já. O cara não é bobo, ele é aquilo que é dito no versículo 1. Ele não é bobo, ele está investindo bem, mas note, principalmente, ele tem Deus como referencial. A verdade é que Noemi tem Deus como referencial o tempo todo. Lá atrás, ela não disse que azar o meu, as coisas deram ruim para mim. Não, ela falou, o Senhor fez isso comigo. O Senhor fez. Mal ou bem, ela não foge, ela diz, o Senhor fez isso. Isso é referencial, irmãos. Ela fez diferente do marido dela. Nossa, isso aqui está ficando muita fome, porque tal, vamos cair fora daqui. Ela disse, não, o Senhor fez isso comigo. Mas é o Senhor, eu ainda sou dele, eu não vou atrás de outro Deus, não. Pode me chamar de Mara, mas ainda foi o Senhor que fez isso comigo. Noemi abraçou Deus como seu referencial. Isso é dito por ela no capítulo 1, e isso é atestado por Boaz no capítulo 2. Sob as asas de quem você veio se abrigar. Deus de Israel. E Boaz? Boaz é um sujeito lá que está fazendo o quê? Vivendo a vida como um crente do Antigo Testamento. É isso que ele está fazendo. Você vê por causa do que ele faz. Ele não fez isso só com ela. Isso é o que ele fazia. Era o modus operandi da vida dele, era ter Deus como referencial, ter a lei como referencial. Ele só excedeu, ele foi mais, ele foi além disso. Então Deus está sendo o referencial dessas pessoas, e Deus está sendo misericordioso com todas essas pessoas. Porém, Deus está sendo muito misericordioso com a gente. Porque você sabe que tudo isso está acontecendo para que Jesus venha. Termina com Davi? Não. Davi termina o livro de Ruth. Ele está num trechinho da história da redenção. Deus trabalhando para que Jesus nasça. Para que nós sejamos resgatados. Nós, os estrangeiros. Nós que estávamos fora da aliança. Seremos colocados dentro da aliança. Porque um resgatador muito superior a Boaz está sendo preparado para chegar no momento certo e pagar o resgate completamente. Você olha para o livro dentro do espaço dele. Você aproveita o romance. Não é pecado, não. Aproveita o romance. Aprende alguma coisa com Boaz aí, não é? Tá? Aprenda alguma coisa com Ruth também, né?
trabalhadora, empenhada, vai na direção que tem que ir, né? Mas não esqueçam que o que está acontecendo é que o grande resgatador está sendo preparado. E quando isso vem através de uma moabita, né, realça ainda mais o fato de que Deus é muito misericordioso, que é o que fica evidente nesse capítulo. Amém? Podemos orar? Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos homens e mulheres parecidos com Jesus, de modo que nossas vidas sejam testemunhos da Tua misericórdia, da Tua bondade e também da salvação que há no Evangelho. Abençoa-nos para que essa história, que o Senhor preparou com tanto cuidado e de forma tão bela, tão sábia, Senhor, penetre os nossos corações, para que nós possamos falar dela para os nossos filhos e filhas, para que nós possamos usá-la para apresentar o Evangelho, porque o Senhor é quem nos amou tanto, que pagou o grande preço para que nós fôssemos teus, totalmente resgatados, Senhor Deus, e nos deu herança eterna nos céus. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.